Olá a todos, o meu convidado hoje é Gonçalo Amorim, diretor artístico do FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Olá Gonçalo, e antes de mais muito obrigado por estares aqui connosco. Olá, como estás? Tudo bem. Começando uma pergunta mais genérica, gostava de te perguntar se consegues fazer um balanço do FITEI, que vai já para a 43ª edição no próximo ano. Consegues fazer um balanço Exatamente. de 43 anos de atividade? Eu sei que não será fácil. Bom, principalmente para mim, que nasci No ano. 2 anos antes da primeira edição, mas sendo eu do Porto, embora tenha feito os meus estudos em Lisboa e tenha vivido 20 anos em Lisboa, e o meu primeiro filho ter nascido em Lisboa, eu sou do Porto e tenho uma relação muito forte com o Porto e por consequência uma relação muito forte também com o FITEI, primeiro como espectador, como o FITEI é uma memória viva da cidade. Uhum. Durante muitos anos era onde se via programação internacional de teatro e de dança. Depois, a partir dos anos 90, com o surgimento do FIMP, Festival Internacional de Marionetas do Porto, com a programação do Rivoli da Isabel Alves Costa, ou com o Ricardo Paes, no Teatro Nacional São João, e depois com o Ponti, já no início já do século XXI. E com o Porto 2001, o Porto foi se tornando outra coisa. E neste momento o FITEI continua a ter o seu espaço, mas não é a referência do teatro internacional no Porto. Felizmente o Porto e não só o Porto, não é? A região norte, com Guimarães, com Braga, tem o Famalicão, Viana do Castelo até, Viseu, não é região norte, mas é aqui muito perto do Porto, Aveiro. Tem várias cidades que são polos culturais muito interessantes e até com programação internacional. O FITEI nunca perdeu, embora não seja hegemónico, mas eu também não acredito muito nessas hegemonias. Acho que a diversidade é mesmo muito importante. O FITEI continua a ocupar o seu lugar. Sim. E eu estou na direção artística há 6 anos, portanto desde 2014. Celebrei a 40ª edição do FITEI. Foi um marco importante e eu tive a honra de estar como diretor artístico do FITEI. Eu acho que o FITEI efetivamente é uma memória viva da cidade e desde que estou na direção artística tem focado um bocado o que está na gênese do FITEI, que é esta relação com o sul do mundo. E talvez se tenha diferenciado nestes últimos anos pela dramaturgia contemporânea, pela dramaturgia original. O FITEI durante alguns anos também fez muitas coisas na rua, mas entretanto nós temos vários festivais de circo na cidade e na região. E temos um festival muito importante de outdoor, não é? Que é o de Santa Maria da Feira. E, portanto, o FITEI tem-se diferenciado pela sua pegada política, que sempre teve. Nos anos 70, o FITEI albergou companhias exiladas do Brasil e do Chile, portanto, de ditaduras latino-americanas. Neste momento, a última edição que fizemos do FITEI foi um Foco Brasil acabámos a albergar também companhias que estavam literalmente a exilar-se politicamente, mas fizemos uma mostra fenomenal do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista político. Aquilo que eu tenho observado e tenho programado é a excelente dramaturgia contemporânea sul-americana. A Argentina, o Chile, o Brasil têm uma pujança, o México tem uma pujança artística e tem novos criadores que despertam em nós portugueses, que ainda por cima somos do sul da Europa, e também somos muitas vezes obrigados a fazer com poucos meios e com muita criatividade e com muito engenho. E a nossa dramaturgia contemporânea também vive um momento muito interessante. Acho que nos últimos 20 anos
têm-se proliferado os autores da dramaturgia contemporânea e acho que o nosso diálogo com a América Latina é muito profícuo e o FITEI tem sido uma grande referência a esse nível e tem o seu espaço na cidade. Certamente. E no país, e até a nível internacional. O FITEI é dos festivais mais reconhecidos a nível ibero-americano. Certo. Pela sua longevidade e pela sua afirmação também. Naturalmente. Falando um pouco da novidade, pergunto-te o que é e como é que surgiu a ideia de levar a cabo o meu primeiro FITEI? O meu primeiro FITEI, na verdade, este ano está a ser uma autêntica lufada de oxigénio para nós, porque nós tivemos que suspender o festival, não é? Nós tínhamos a edição pronta, íamos em maio, na primeira quinzena de maio, ter o FITEI normal. Exato. E tivemos que o suspender e reagendar para o próximo ano a grande parte dos espetáculos. E também integrar para o ano alguns dos espetáculos que já estavam previstos para 21, algumas das coproduções, portanto fazer uma edição mista entre 20 e 21. Então o meu primeiro FITEI, que já tinha este cunho experimental, porque ia ser literalmente o meu primeiro FITEI, ganhou também aqui contornos de lufada de oxigénio para a nossa equipa, que tem estado bastante desgastada nestes reagendamentos, nas contratualizações, nas novas contratualizações, nos pagamentos, nos adiantamentos, tudo isso nós estamos a tentar e estamos a conseguir cumprir a lei. Estamos sempre em reuniões também com os nossos parceiros para que eles também nos consigam pagar aquilo que está contratualizado e dentro também do que está previsto legalmente, para que nós possamos pagar aos nossos criadores, aos nossos artistas. Então o meu primeiro FITEI tem sido, e acho que esta opção de fazê-lo mesmo muito pequenino e muito experimental e só com obras nacionais também acho que foi uma excelente opção, porque vemos neste momento que a situação é uma situação do ponto de vista epidemiológico que merece bastantes cautelas, não é? Portanto, todos os indicadores que nós possamos dar de que é seguro, de que é simples, não só seguro para o público, mas também seguro para os artistas, seguro para nós, equipa, organizar este evento, são bem-vindos. Então o meu primeiro FITEI não só é esta ideia de fazer um festival para a infância e juventude deslocado das datas normais do FITEI, como é também um festival que pretende, um mini festival que pretende atrair pessoas que normalmente não vão ao teatro ou que normalmente não se interessam pelas artes performativas, e o meu primeiro FITEI quer a longo prazo vir a ser esse espaço, este fim de semana de convívio entre famílias, público diversificado, público mais periférico, e que este fim de semana do meu primeiro FITEI seja, e com as possibilidades também que agora o digital nos dá, que eu acho que não substitui o presencial, mas pode-nos, bem usado, pode ainda conseguir democratizar ainda mais o acesso à arte e à cultura. E nós queremos precisamente construir aqui edições que sejam mistas e que tenham esta possibilidade, às vezes, de não ser, mesmo que não vá a um espetáculo, possa ir um streaming ou uma gravação de um espetáculo e depois possa ir um formador completar o trabalho que foi desenvolvido e que foi ativado pelo visionamento desse espetáculo. O que nós vamos fazer este ano é mesmo muito experimental. Na sexta-feira vamos emitir o Coexistimos da Inês Campos online para escolas. Nós temos algumas escolas parceiras que se associaram a nós nesta primeira edição, e estas escolas vão ter a possibilidade de ver o Coexistimos da Inês Campos e depois de ter em direto uma conversa com o artista. Depois, no sábado e no domingo, repetimos o programa. Ou seja, mostramos o mapa do Fernando Mota e o Coexistimos da Inês Campos no sábado, e no domingo fazemos a mesma coisa. Os espetáculos que acabamos por escolher, acho que são muito felizes para esta primeira edição,
são espetáculos que tratam da fronteira, da alteridade. O espetáculo do Fernando Mota, que é um artista já com uma larga trajetória de teatro, de música, um performer, um músico. Embora tenha um texto do Eduardo Galeano, também as paisagens sonoras que por onde ele nos transporta, desde o Médio Oriente à África, e principalmente o recolha de histórias de migrantes, interpelando um cidadão aqui da Península Ibérica a pensar o que é que poderá ser a vida destes migrantes contemporâneos. É um espetáculo muito bonito, de grande poesia sonora e visual. E a Inês Campos, que tem um passado mais ligado à dança, mas também à música. Ela é uma das membros do Sopa de Pedra, que é um grupo de música polifónica aqui do Porto, que tem tido nos últimos tempos muito sucesso. Um grupo de 10 mulheres de polifonia, e ela tem esse passado de música e de dança, mas constrói uma obra que é principalmente visual e que é um bocadinho sobre o ser o tigre e o domador, quantas personalidades cabem nos nossos corpos, e ela vai saltando do ponto de vista. É um espetáculo muito visual, com muito movimento, mas que também é muito interessante a maneira como ela passa para o cinema, para a manipulação de objetos, e como constrói um espetáculo que é um espetáculo que eu acho que, do ponto de vista da linguagem, pode ser um entrar muito interessante nas linguagens contemporâneas e transdisciplinares para quem nunca viu teatro ou para quem está a ver teatro pela primeira vez. Acho que é uma excelente entrada num universo mais experimental, mais abstrato. Um espetáculo muito sedutor, muito bonito. E eu acho que com estas duas propostas o FITEI cumpre a sua missão de trabalhar a fronteira, de trabalhar a ideia de centro e de periferia, de aproximar o centro da periferia, trabalhar sobre a alteridade, sobre a diferença. E espero que seja um fim de semana muito agradável para quem nos venha acompanhar. O Teatro Helena Sá e Costa, que é mesmo no centro do Porto, terá toda a segurança para receber as pessoas, portanto a lotação está à metade, a higienização de mãos e sapatos também. Portanto, estaremos a postos para receber toda a gente no máximo de segurança. Ok. Tu já tocaste um bocadinho nisto na tua resposta anterior, mas consideras de facto que é importante chegar aos mais jovens desde cedo, no seu contacto com as artes? Bom, sem querer responder o clichê, mas a verdade é que temos ainda que dizer o clichê, porque ainda está muito por fazer em Portugal. Vou comparar-nos com a Alemanha, não devia comparar-nos com a Alemanha, porque a Alemanha é um país bastante rico, mas há outros países ricos que não dão a importância que a Alemanha dá ao teatro, por exemplo. O teatro faz parte, e depois vê-se na vida adulta, o teatro faz realmente parte da vida em comunidade, e os teatros estão sempre cheios, e isso vem do teatro estar presente na vida das crianças, desde sempre. E o teatro tem esta capacidade de nos interpelar como comunidade. É uma arte que não só nos relaciona com muitas outras artes, desde a literatura, às artes plásticas, à dança, tem esta capacidade de nos transportar em conjunto com os nossos concidadãos para uma ideia de comunidade, de estar presencialmente. É por isso que eu acho que o presencial é tão importante, e espero que a epidemia nos permita continuar em segurança a ter esta capacidade de estarmos juntos presencialmente, porque estarmos juntos presencialmente é
absolutamente marcante do ponto de vista da formação de comunidade e da formação de identidade de grupo, identidade emocional também. Portanto, o relacionarmos com os nossos artistas, com as propostas artísticas, sejam portuguesas, sejam estrangeiras, vão criando um lastro, que é um lastro que nos ajuda a desenvolvermos como cidadãos e a sermos mais tolerantes, a sermos mais capazes de interpelar o outro e ter também mais cultura visual e artística que é tão importante para depois nos acompanhar na nossa vida adulta. Uhum, uhum. E como vês o FITEI, e já agora o meu primeiro FITEI, evoluir nos próximos anos? Eu espero que este ano corra tudo muito bem, que seja limpinho, não é? E que não haja grandes sobressaltos. Cá estaremos preparados também para, se for necessário, ir para o online. Esperemos que não seja possível, não seja necessário isso. Mas uma coisa já está a acontecer, já se está a falar do meu primeiro FITEI. Eu quero que o meu primeiro FITEI fique mesmo como uma marca importante, desfasado do FITEI grande, como uma marca importante, mais um dos marcos importantes da cultura no Porto, e que tenha sempre este formato muito familiar, muito acessível, que o lema seja o da acessibilidade, e que o meu primeiro FITEI nunca chegue a crescer demasiado, para que seja sempre muito acessível, muito agradável ir ao meu primeiro FITEI, e que ele realmente, isso já está a acontecer, que comece a ser falado como também um exemplo de como aproximar-nos às artes performativas, e este discurso da acessibilidade para nós é mesmo para levar à prática. Portanto, queremos mesmo que o teatro chegue a mais pessoas do que aquelas que têm chegado. E para terminar, o que desejas para o teatro nos tempos mais próximos? Eu desejo que nos seja possível continuar a trabalhar e que, pelo menos, que seja possível ensaiar, porque o espaço do ensaio é fundamental para que no futuro tenhamos artistas preparados, porque o espaço do ensaio é um espaço de reflexão. O confinamento foi muito lesivo da atividade teatral, porque não houve a sala de ensaios a borbulhar. E a sala de ensaios, que o Zoom não substitui, pode substituir numa ou noutra sessão um bocadinho mais prática, mas na experimentação técnica não substitui, e na qualidade do pensamento e da articulação do pensamento também não. E nós, quando isto desaparecer, esta pandemia, nós queremos ter artistas que estejam aptos a raciocinar, porque a arte não é só entretenimento, é também um forte catalisador de pensamento e também de transformação. Quantas vezes a arte, não quer dizer que o faça conscientemente, pode fazê-lo até inconscientemente. Quantas vezes a arte influenciou mudanças científicas, políticas, por vezes inconscientemente, porque os artistas estavam dedicados de forma sensível a pensar o real, a pensar a atualidade e a imaginar outras formas de ver, de pensar, de ler o mundo. E sermos extraídos da sala de ensaios é terrível. E depois eu espero que, dentro de todas as medidas de segurança e avaliando sempre a situação epidemiológica, obviamente, e até mexendo nas lotações dos espaços, se for necessário, que seja possível continuar a ter o contacto com o público, porque o público também merece, e não é só merecer porque passou-se aquela fase de vamos ajudar os artistas para... Eu vejo as pessoas, entretanto também já estreiei 2 espetáculos, eu vejo as pessoas com necessidade de estar no teatro. Já não é só ajudar os artistas, porque ajuda precisamos todos. Neste momento de pandemia, toda a gente precisa de ajuda, não é? São os artistas que precisam de ajuda. Sim. Todos nós, alguém nos ajuda, a todos nós,
como humanidade, não é? Porque Uhum. todos nós precisamos de ajuda. O que eu sinto, o que leva as pessoas ao teatro, nestes tempos, em que eu já tive 2 estreias e vi os espectadores, é uma forte necessidade de estar em comunidade, de estar em conjunto. Uhum. A arte, a cultura é uma necessidade. E já não é altruísmo das pessoas, vou ajudar. Pode algumas pessoas eventualmente estarem a pensar também assim, eu preciso disto, o público também precisa, lá está, porque é nestas deslocações para espaços seguros, não é? Que também, e dentro do possível, obviamente, do que a situação epidemiológica nos permite, conseguirmos trocar pensamento e trocar olhares presenciais. Eu espero que isso continue a ser possível. Gonçalo, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Muito obrigado eu por este convite e pelo interesse no meu trabalho e no trabalho da minha equipa.